Gente, vamos falar sobre os crimes contra a fé pública e eu não vou falar de todos os crimes, né, porque a gente não consegue fazer aqui uma análise exauriente de todos os tipos penais, e aí eu concentrei naqueles que eu reputo serem os mais importantes, né? Moeda falsa, petrechos para falsificação, falsificação de documento público, documento particular, são crimes, são tipos penais distintos, falsidade ideológica, uso de documento falso, supressão de documento e falsa identidade. Vamos começar. Bom, moeda falsa, né? O bem jurídico aqui que está protegido é especificamente a fé pública que consiste na credibilidade da circulação monetária. Tem um experimento, eu não sei se vocês conseguem achar no YouTube esse experimento, que colocam assim para criança uma nota de R$100 e um monte de moeda. E aí a criança escolhe sempre um monte de moeda, tipo, né, porque ela não tem essa noção da circulação monetária, de que tipo, uma nota de R$100 vale muito mais do que 10 moedas de R$1, né? Então, e essa ideia da circulação monetária, ela se baseia numa ficção que todo mundo acredita, de que tipo um papel que está na sua carteira tem um valor que é atribuído para a sociedade como tal. Se essa ficção ela é quebrada, a circulação monetária ela não tem mais sentido de ter. Então, se eu duvido que a moeda que você está me dando de R$100 vale R$100, a sociedade não consegue mais funcionar, né? A base da ideia de dinheiro é que tem um papel que é atribuído valor a ele e esse valor é definido pelo Estado. E isso gera a ideia de estabilidade econômica ou social. Não sei se gera, mas sem isso fica mais difícil, em tese, ter essa estabilidade econômica e social. Por isso, você criminaliza os crimes contra a fé pública, está tocando especificamente em relação à moeda. A soberania do Estado, ela tem essa faceta monetária, né, que consistiria no direito de emitir moeda e legislar sobre o sistema monetário. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos Estados Unidos como uma grande potência a nível mundial, é principalmente também por conta do dólar ser uma moeda de curso em vários lugares do mundo. Então é uma moeda utilizada em vários locais. Por isso que você tem uma movimentação tanto da União Europeia quanto da Rússia, China, de resistir ao padrão dólar do comércio internacional. Então a Rússia e a China estão iniciando negociações para negociar entre eles conforme suas moedas. A China é o yuan e a Rússia o rublo, né? Então, fazer essa negociação com esses padrões monetários não envolvendo o dólar. Então, você tira os Estados Unidos da jogada, reduz essa soberania estatal e internacional dos Estados Unidos. Mesma coisa, para que existe a União Europeia? Para você reduzir também o peso do dólar nas relações comerciais. E agora a gente vai ter o peso real, né? Segundo o nosso excelentíssimo presidente, que não é uma discussão nova em relação ao Mercosul, né? É uma discussão antiga, mas não dá para fazer assim, né? Até porque você tem que unificar diversos índices das duas economias para você unificar a moeda. A unificação monetária é a última parte, né? Então você tem tratados na União Europeia desde quase do início do século, de acordo aduaneiro, depois você avança um pouquinho. O euro, ele é a última parte, né? Você não faz isso porque você quer ajudar o presidente que está lá para ser eleito, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. Enfim, então essa é a lógica de você ter a criminalização da moeda falsa. O que é falsificar? É você reproduzir de forma fraudulenta alguma coisa. Apresentar essa moeda como se verdadeira fosse. Então, se eu te dou uma moeda, uma nota de R$3, tipo, ela não se apresenta como verdadeira, mas ela pode caracterizar um estelionato.
De repente eu viro para você e falo assim, ó, essa nota de R$3 ela vai ser lançada no ano que vem, mas eu consegui aqui de forma exclusiva, pô, você vai sair na frente, me dá R$1 agora que lá no final você vai ganhar 3. Pode caracterizar o estelionato, mas não a questão da moeda falsa, porque ela é grosseiramente falsa, né? Então, para caracterizar a moeda falsa, ela tem que ter essa apresentação de autenticidade. Sem isso, a gente não tem a moeda falsa. O crime de moeda falsa ele pode ser caracterizado pela contrafação, que é a fabricação da moeda, ou a alteração, a modificação de uma moeda genuína. Tá? Então, você tem uma moeda de R$10, você alterar ela para que ela fique uma de 100, mudando a cor e tal, mas utilizando aquele papel moeda. E ela tem que aparentar a moeda de curso legal no país, né? Então ela tem que ter qualidade mais idoneidade para enganar um número indeterminado de pessoas. Número indeterminado de pessoas não é aquele especialista da Casa da Moeda, né? Mas tipo, um homem médio, entre aspas, poderia ser enganado por essa moeda. Mas é lógico que tipo, uma pessoa muito capacitada, que conhece muito papel moeda, não estaria dentro dessa caracterização de número indeterminado de pessoas. A súmula 73 do STJ, ela diz o seguinte: grosseiramente falsificado, né, o papel moeda grosseiramente falsificado não configura o crime de moeda falso, mas pode configurar o crime de estelionato. Não tipifica o delito, né, se for grosseiramente falsificado, porque não teria essa habilidade de enganar. O que é a definição de curso legal, moeda de curso legal? É a moeda de recebimento obrigatório no país ou no exterior. Se por um acaso uma pessoa se nega a receber o real, ela está cometendo uma contravenção penal, descrita aqui no artigo 43. Tá? E essa proteção, aí você pensa assim, pô, uma pessoa que falsifica dólar, ela entra nesse crime, qual que é o sentido disso? Porque aquela ideia de soberania dos estados, né? E você, na verdade, está protegendo também não só a moeda nacional, como a moeda que tem circulação no Brasil para relações comerciais e a soberania de outros estados. Isso está baseado na ideia da Convenção de Genebra, né? Que são moedas de curso legal em outro país que vão ser protegidas também por esse tipo penal. Então você falsificar a moeda da Tailândia e sair vendendo por aí também enquadra no crime de moeda falsa. Tá? Aí a discussão se tipo, é grosseiramente falsificado ou não, ela vai ter outros meandros, né? Porque tipo, nem todo mundo conhece a moeda da Tailândia e tal para dizer que aquilo ali é grosseiramente falsificado. Pequeno valor, né? Você falsificou tipo moedas de R$1, né? E passou, isso em tese teria uma irrelevância penal, porque a tipificação aqui está visando proteger a chamada fé pública, né? A ideia é de manter aquela crença de que determinado valor representa aquilo que está escrito na nota. Falsificação de cartões e cheques vai caracterizar, na verdade, documento particular. A falsificação de documento particular. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Falsificação de vale-refeição, moedas locais. Então você imagina, em determinada comunidade você tem uma moeda X, né, e essa moeda é falsificada. Isso também é uma forma de proteção ali daquela economia local. Então você cria uma moeda que vai circular só naquela comunidade. Isso acontece bastante. Então não são moedas no sentido legal. Elas não estão no chamado curso legal da moeda no país. E o Bitcoin, né? A ideia seria não só o Bitcoin é a mais famosa, a mais pop das moedas virtuais, mas moedas virtuais não se enquadram também nessa ideia de papel moeda, papel moeda metálica, né? O Bitcoin é uma moeda que seria mais... até discutível se o Bitcoin é uma moeda, né? Tem esse debate. Mas o Bitcoin não poderia, se você falsifica o Bitcoin, não enquadraria nesse crime de moeda falsa. Poderia, de repente, estelionato, alguma coisa assim, mas moeda falsa não. Elemento subjetivo,
aqui é interessante, né, que você tem que ter o dolo realmente de produzir essa moeda falsa e o especial fins de agir, que é a finalidade circulante dessa moeda. Se você falsifica essa moeda para tipo, deixar ela em casa, em tese você não tem essa finalidade especial. Ou, por exemplo, você quer demonstrar a sua habilidade técnica e artística de produzir uma nota muito parecida com uma de R$ 100. Isso, em tese, não tem o especial fim de agir se não tiver essa ideia de circulação, tá? Então você tem que ter esse elemento subjetivo de colocar esse produto do falso em circulação. Debate sobre prova também. Pô, fui pego com moedas de R$ 100, com milhares. Tava mostrando, né? Tipo, é difícil colar, mas vai que, né? Isso é mais fácil de você tentar. De repente a pessoa tem também uma profissão como artista, como desenhista, né? E você tentar colar isso, mas com muitas moedas fica complicado. Consumação do crime de moeda falso é com a conclusão da falsificação. Agora, colocar em circulação seria o mero exaurimento. Então lembrar, elemento especial, né? Finalidade de agir, seria a finalidade circulante mas para fins de consumação, colocar em circulação seria um mero exaurimento. Só que o problema, que é um debate interessante sobre teoria do delito, né? Que o artigo 291, ele é subsidiário ao crime de moeda falsa. Então, via de regra, quando a gente está falando de tentativa de moeda falsa, muito provavelmente esse agente se enquadraria no 291. Então, tipo assim, você tem elementos para enquadrá-lo nos P3 para falsificação, mas não tem para enquadrar na moeda falsa. A gente vai ter uma discussão sobre P3 e tal, mas tem essa discussão. É difícil você falar em tentativa, porque se você não sai da moeda falsa, você vai para os P3. Tá? A ideia de tipo misto alternativo, né? Todas essas condutas podem ser praticadas, só que essas condutas têm que ser praticadas por terceiro do parágrafo 1º. Não pode ser aquele que fez o falso, tá? Então seria importar, exportar moedas, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar, introduzir em circulação. Agora, essa figura aqui é aquele cara que recebeu uma nota falsificada, mas não quer ficar no prejuízo. Imagina, você recebeu no troco ali, você fala, cara, R$ 100 falso e tal. Aí você fala, vou deixar junto aqui pra rolar, né? Não vou tomar esse prejuízo sozinho, né? Não tenho culpa, Aí você tem a figura privilegiada, que é aquela pessoa que recebe a moeda falsa de boa fé e ela volta em circulação essa moeda falsa para não tomar o prejuízo, tá? E aqui, primeiro, isso aqui pode ser uma estratégia de defesa também, você tentar jogar para a figura privilegiada, principalmente se a pessoa não tiver muitas notas, se ela está com uma só, se ela reparte essas notas em várias para passar em vários lugares, você pode dizer que ela está ali na figura privilegiada, né? Agora, se o cara tem, 15 passagens sobre moeda falsa, aí fica mais difícil. Mas o cara primário recebeu de boa fé. E a pena é de 6 meses a 2 anos. Então, até como uma estratégia de audiência de custódia, pode ser um elemento interessante, né? Você tentar jogar para o privilégio para não caracterizar a preventiva, impossibilitar a prisão preventiva pelo 313 do Código de Processo Penal. Figura qualificada seria a fabricação ou emissão irregular de moeda, que seria um crime próprio, funcional, né? E deve haver uma relação de causalidade entre a função exercida pelo agente e o falso, né? Então, o cara tem que ter uma relação na feitura daquilo ali ou de ascendência hierárquica em relação a quem está fazendo. Agora, essa fabricação irregular é uma norma penal em branco, porque quem vai definir título, peso, quantidade é uma outra norma administrativa, né, de cunho administrativo. Outro crime, que seria também próprio, seria o desvio, circulação antecipado de moeda, né? E o objeto material aqui não é a moeda falsa, mas sim uma moeda verdadeira, mas que foi antecipadamente
ou desviada ou posta em circulação por um agente público. Petrechos para falsificação, que seria novamente a criminalização dos atos preparatórios e funcionaria como um tipo subsidiário em relação ao crime de moeda falsa. A ideia de uma política criminal prevencionista. Só que o crime de petrecho de falsificação tem esse termo aqui, ó, qualquer objeto. Só que, gente, qualquer objeto é muita coisa, né? Tipo, o que tipo não é qualquer objeto? Então, você tem uma violação ali à própria legalidade estrita e ao direito penal do fato. Você está punindo a pessoa pelo aquilo que ela possui, que não é definido pela lei, que é tipo qualquer objeto. Então, porra, fica difícil, né? Só que a elementar é essa aqui, especialmente destinado à falsificação. Então, você tem que construir a ideia de que esse qualquer objeto, ele pode ser usado para falsificação, mas ainda assim é muito aberto. Então você tem que questionar essa destinação subjetiva da posse e guarda dos petrechos. E aí, de novo, como trata-se de um ato preparatório, não daria para a gente punir a tentativa. Então, assim, aqui é uma situação bem complicada, porque se você tem a moeda falsa, a tentativa da moeda falsa entra nos petrechos de falsificação. Só que a tentativa dos petrechos cai na mera cogitação. Então, tentativa nesses dois crimes é bem difícil de se falar. Seguindo aqui, falsificação de selo ou sinal público é tipo você falsificar aquele reconhecimento de firma que você vai no cartório, ou de repente um carimbo de uma repartição pública, etc., que garante a fé pública que deve ter em atos destinados à autentificação de atos oficiais ou expedidos por autoridade de direito público ou tabeliões. Pode se caracterizar por fabricar ou adulterar esses documentos. E quem faz uso desse documento que sabe ser falsificado também incorre nesse crime. Aí a gente já passa para o outro tipo penal, que é a falsificação de documento público, que vai se caracterizar nas seguintes condutas: falsificar e alterar. Só que esse falso, ele deve ser idôneo para provocar erro, né? Então, aqui no falso, a gente sempre vai trabalhar com essa ideia de falsificação grosseira. Falsificação grosseira, você vai dizer que, tipo, não é idôneo. E eu tenho, assim, para mim, que, tipo, se a coisa, não sei, né? Se a coisa, ela é falsificada e a pessoa é presa em flagrante, isso é um indício de que a fraude não é tão boa. Senão você não seria preso em flagrante, né? Então, uma coisa é tipo uma investigação, não sei o quê. Mas, pô, se tem prisão em flagrante, você no ato, quando estava queimando, você percebeu. Então, a não ser que tipo, o policial tipo, seja totalmente especialista nisso aqui, mas pô, não é tão boa assim. Então a gente tem que dizer, se você consegue de pronto perceber que aquilo ali é falso, a falsificação está muito mais próxima de uma falsificação grosseira do que uma falsificação que tem a aparência de enganar, né? O que é documento público que caracterizaria esse tipo de falso? Elaborado por forma prescrita em lei, por forma definida em lei, e mediante a atuação de funcionário público no exercício de suas funções. Interessante, cópias não têm o condão de tipificar o delito. Elas não são caracterizadas como documento, né? Não tem essa condição de documento. Falsidade material. Quando a gente está falando desse tipo de falsificação material, a gente está dizendo na alteração corpórea do documento. Você alterar o aspecto formal, você constrói um novo ou você adultera fisicamente um já existente. Isso é diferente da chamada falsidade ideológica. A falsidade ideológica não tem vício de forma no documento, mas sim um vício de conteúdo. O conteúdo, o sentido que está escrito ali, ele não corresponde à realidade, seja por forma comissiva ou omissiva. Você deixou de colocar alguma coisa que deveria estar. Então o foco na falsidade material
está na autenticidade. O documento não é autêntico, ele tem um vício, né, na sua forma, que seria as características exteriores e físicas do documento. Falsificação de documento público é falso e uso posterior, né? Aquela ideia do princípio da consunção. Quem falsifica o documento e faz uso desse documento, você teria a punição só pelo falso. Mas é aquela discussão da súmula 17 do STJ que a gente viu no estelionato. Se esse falso ele tem um potencial de lesividade posterior e pode ser usado várias vezes, depois é efetivamente usado, aí você pode dizer que tem uma potencialidade lesiva maior que geraria um concurso material. Então, assim, a regra é que o falso e o uso, o falso absorve o uso. Mas se essa potencialidade lesiva extrapola um único uso, você poderia falar no concurso material, tá? E a ideia de utilização por quem falsifica seria mero exaurimento. Falsificação de documento particular é a ideia da proteção da autenticidade e confiabilidade nos documentos particulares. O que é documento particular? É um documento que expõe fatos / declaração de vontade, tá? Agora, ele tem que ser um documento com relevância jurídica, né? Tipo, você fazer um bilhete para a pessoa, tipo, e aí, vamos jantar hoje? Tipo, isso é um documento particular? Qual é a relevância jurídica dessa informação, né? Então tem que ser uma situação com relevância. Imagina o seguinte, um exemplo que vem à cabeça, assim, exemplo de bar, né? Você tá, tipo, lá numa mesa e aí o garçom tá marcando. É que isso não tem mais, né? Normalmente o garçom marca no celular, tem outras coisas. Mas antigamente marcava na mesa. E eu sou dessa época. Aí o cara marcava na mesa aqui. Aí vai que, tipo, você pega de outra mesa, você consumiu 20 chopes, aí você coloca lá que consumiu só 3. Aquilo ali é um documento. É um documento particular. Mas ele tem uma validade para produzir, né, a exposição de fatos e ele tem uma significação / relevância jurídica. Você vai, em vez de pagar 30 chopes, você vai pagar 3. Né? Então isso aqui seria um crime de falso. Cuidado aí, né? Quando vocês forem pensar em fazer algo do tipo. Mas acho que hoje não tem mais, é difícil, né? Marcar na mesa, né? Enfim, mas o importante do documento particular é que ele foi elaborado sem a intervenção de funcionário público ou alguém dotado de fé pública, tá? E aí tem alguma discussão, por exemplo, quando você indica uma pessoa que dirigiu o seu carro naquela multa que você tomou, isso caracteriza documento falso ou documento público? Tem zonas cinzentas entre o que é documento falso, entre o que é público e o particular, né? Então também, de uma certa forma, está em disputa o que é cada uma das coisas. Logicamente, o falso no documento público, ele tem uma pena maior do que o do documento particular. Então, é interessante tentar desclassificar para o documento particular. Isso aqui é interessante, a partir de 2012 foi inserido o parágrafo único do 298 do Código Penal, que diz que a falsificação de cartão de crédito, débito, clonagem do cartão, é falso de documento particular. Só que assim, gente, olha que interessante, se vocês olharem a jurisprudência do STJ, ele vai ter a seguinte construção interpretativa, de que o crime de clonagem de cartão de crédito, débito, ocorrido antes dessa lei aqui de 2012, ele é típico. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, a jurisprudência já interpretava dessa forma. A leitura que o STJ faz, não estou dizendo que é correta e que eu concordo com ela. Mas é o seguinte, olha, essa lei é uma lei meramente interpretativa. Ele está dizendo o seguinte, a jurisprudência já considerava antes de 2012 a falsificação de documento, como falsificação de documento particular, a clonagem de cartão de crédito e débito.
Então ele está dizendo, se for em 2011, 2010, não tem problema. É só uma lei meramente interpretativa. Então aqui não tem a ideia de irretroatividade, né? Que essa lei não poderia atingir condutas anteriores. Nesse caso, atinge, porque o STJ está dizendo que é lei meramente interpretativa. Então é um raciocínio contra-intuitivo nesse aspecto aqui. Falsidade ideológica. Gente, esse aqui é o crime que todo mundo comete pelo menos algumas vezes por dia. Você imagina você está na faculdade e aí você assina a lista para o coleguinha. Isso, em tese, poderia configurar o crime de falsidade ideológica, né? Porque você está fazendo uma declaração que é falsa. É lógico que você vai dizer, a relevância penal, jurídica, de você assinar por outra pessoa uma lista e tal, mas dependendo da lista, dependendo do que está em jogo ali, isso pode ter uma relevância maior, né? Eu acredito que se as pessoas soubessem que esse tipo de conduta gera crime, talvez as pessoas não fossem tão partidárias assim do Estado penal, né? Porque, né, elas mesmas estariam se colocando no foco. Então, assim, seria a omissão de uma declaração que devia constar. Então, por exemplo, você passou num concurso público, você tem uma doença pré-existente. E aí te pergunto, você tem alguma doença? Não, não tenho nada. Super saudável. E aí, você omite essa declaração, né? Ou inserir, ou fazer inserir, mediante terceiro, declaração falsa. O que é declaração aqui, que tem relevância penal? É algo que seja um fato juridicamente relevante, que tenha um conteúdo falso, logo que não corresponda à verdade. Não é aí que é interessante, né? Essa questão da disputa narrativa e da tipificação. Não é uma simples mentira, irregularidade, ausência de formalidade. Então você pode tentar jogar essa declaração juridicamente relevante por uma simples mentira, por uma irregularidade, né? Por exemplo, tá lá, você preencheu que, em vez de masculino, você colocou feminino, alguma coisa assim, você pode fazer essa construção argumentativa. Mas, para caracterizar a falsidade ideológica, você tem que ter o especial fim de agir, ou os especiais fins de agir, que seriam prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade. Se tiver como objeto material certidão ou atestado, tem um crime próprio. E aquilo que eu tinha falado para vocês, a pena varia entre, se você está falando de crime que tem por falsidade ideológica documento público ou documento particular. Documento público 1A5, documento particular 1A3. Então é interessante você tentar construir que aquilo ali é um documento particular e não público. Tem alguns que não tem jeito, mas é discutível. Uso de documento falso, né? E aqui eu tenho uma história, né? Que uma vez eu vi um flagrante que era assim, o policial rodoviário militar, sei lá, ele foi ouvido assim, ele falou, eu vi que o cara ficou nervoso, aí eu abri a carteira dele e tirei o documento e vi que era falso a carteira. Nesse caso, é questionável se a pessoa usou o documento, né? Ela, na verdade, estava só portando o documento. Portar o documento, ter na carteira, não é crime. Agora, usar, sim. Então, o PM te pergunta, e aí? Se identifica, e você mostra aquela identidade falsa? Sim, beleza, você fez o uso. Mas tá na sua carteira, tá ali, você acha legal mostrar para as pessoas, o que é um documento falso e tal. Pode ter uma questão acadêmica, né? Cultural, olha que horrível isso aqui, não façam isso, crianças, né? Uma série de possíveis usos para o porte. Falso grosseiro, de novo, não há crime de uso, e é aquela toda discussão. Uso de cópia falsificado também não tipificaria o crime, porque não é documento. E o crime de falso absorve o crime de uso, que seria o pós-fato impunível do crime de falso.
Agora, se vocês olharem o preceito secundário do uso de documento falso, vocês vão ver que é um tipo penal remetido. Ou seja, o tipo penal de uso, ele remete ao tipo penal de falso de documento público ou documento privado. Então, se a pessoa faz uso de um documento privado, falsificado, você remete à pena do falso privado. Se ela faz uso de um documento público, você remete à pena do falso de documento público. E aí, por óbvio, você tem que verificar o tipo de falso que foi cometido anteriormente. Importante vocês ficarem atentos a essa súmula, uma súmula relativamente recente, né, que é a 546 do STJ, que ela vai definir a competência. A competência vai ser definida pela entidade ou órgão em que foi apresentado o documento, né? Então, se você está apresentando falsamente esse documento para tirar a habilitação, você estaria com a competência da Justiça Estadual. Mas se você apresenta esse documento falso para a questão de imposto de renda, por exemplo, aí você teria a questão da competência federal. Então depende de onde foi utilizado esse documento falso. Se a gente estiver falando, né, de uso nos órgãos públicos, né? Agora, se a gente está falando de documento entre particulares, aí essa discussão de competência fica mais diluída, porque aí provavelmente vai para a Justiça Estadual. Agora, tem uma discussão da doutrina interessante em relação à CNH, que faz-se uma construção que é a seguinte: a CNH, ela é um documento de porte obrigatório. Logo, se é um documento de porte obrigatório, portar aqui a CNH já seria o crime de uso. Inclusive, o Bittencourt faz essa construção, né? Então, portar seria igual a usar, porque você tem que usar, você tem que portar, então aquilo ali é uso. É uma ginástica argumentativa, né? Na minha opinião, isso viola o princípio da legalidade estrita. Portar é uma coisa, usar é outra. Ainda mais que parece que hoje você tem aquela CNH digital. Então, tipo, o portar, ele já ficou diluído, né? Então, são coisas diferentes. Portar é uma coisa, usar é outra. Há duas hipóteses aqui interessantes da jurisprudência, né? São casos recentes em relação ao uso de documento falso e descaminho e uso de documento falso e sonegação de contribuição previdenciária, né? A primeira vai falar o seguinte: quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido, como crime fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este combinado. Então ele está dizendo o seguinte, ó, uma das teses que você discute se absolve ou não é a quantidade de pena, né? Então, o descaminho teria uma pena maior que o uso de falso, né? Então você vai dizer o seguinte, não é o critério da pena, mas sim a questão do crime fim. E se houve o exaurimento do falso naquele crime. Mas se o falso continua tendo potencialidade lesiva, você não está falando em absorção. Você poderia continuar a criminalizar condutas aqui. Agora, aquela questão também de sonegação previdenciária, mesma discussão, né? Consunção, se aquilo ali foi cometido única e exclusivamente para viabilizar a prática de uma sonegação. Agora, se forem para outras, você poderia falar em concurso material. Supressão de documento é mais simplesinho, né? O 305, destruir, suprimir ou ocultar, e documento pode ser público ou particular. E ele tem que ser verdadeiro. E ele tem que ser feito nessa supressão de documento em benefício próprio de outra pessoa e gerando prejuízo à lei. Tinha uma história que o pessoal contava lá no Rio de um advogado, né, que ele tinha esse hábito, né, de pegava o processo físico e tirava ali uma prova documental e comia a prova documental para, tipo, gerar problemas. Nesse exemplo, tipo, você pode também discutir se isso não seria fraude processual, né?
Mas é um exemplo cômico aí a respeito disso, da supressão de documento. Mas é isso, imagina, tipo, você tem um documento, né? E você rasga esse documento. Irmãos estão brigando por conta de uma questão de herança e tal. Você pega e rasga a escritura, né? Tipo, isso poderia gerar esse crime aqui de supressão de documento, né? Falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. E aqui, tipo, não dá para dizer, por exemplo, a pessoa tem um perfil falso no Tinder, que isso aqui é falsa identidade. Eu acho que exagera um pouco, né? Tipo, extrapola um pouco essa ideia da falsa identidade. Eu até vou dar uma pesquisada na jurisprudência, mas eu acho que é falsa identidade em relações, né, físicas, né? Mas o que seria essa falsa identidade? Tudo que identifica a pessoa. Não é tipo você botar uma foto, né, que não é sua ali no perfil e tal. Isso aqui não caracterizaria falsa identidade, ao meu ver. Para obtenção de dano, né, causar dano ou obtenção de vantagem. A consumação é meramente com essa atribuição, independente do atingimento do fim especial de agir. Agora, se essa falsa identidade tiver relação com o funcionário público, tem outras questões penais que são relevantes aqui. Se ao atribuir essa falsa identidade você atua como funcionário público, você pode ser enquadrado nesse crime de usurpação de função pública, tá? Do 238. Se essa for uma atribuição referente a funcionário público, né? Simplesmente você se atribuir como funcionário público, você teria essa contravenção penal. Agora, a informação da identidade negada à autoridade, aquela contravenção penal também que a gente já tinha falado antes. Tem uns casos assim, que eu tava vendo que a pessoa se identifica pra pegar mulher. Tipo, policial, eu vi um caso esses dias. E como que foi? O cara foi preso porque ele falava para as vítimas que ele possuía um carro público, na verdade, para chamar a atenção das mulheres. E aí entrou como falsa identidade? Falsa identidade. Pô, mas seria contravenção penal de atribuir-se funcionário público, né? Eu acho que também tinha estelionato no meio. Ah, tá. Porque ele falava para as mulheres que ele possuía essa função pública, que ele tinha dinheiro, aí começava a pedir emprestado, sabe, essas coisas, aí entrou esses dois. Porque se a gente amplia muito essa ideia de qualquer coisa que identifica a pessoa... Não, é porque eu acho que ele colocava roupa. Ah, tá. De delegado, não sei. Não lembro. Que aí tem outra contravenção penal, de uso de uniforme e tal. Mas falsa identidade eu acho complicado, né? Porque, tipo, é isso, tipo, é um mercado de negociações ali, de relações, né? Que, tipo, você vai colocar uma foto diferente, não sei o quê. Porque senão qualquer coisa, tipo, um truque de ângulo vai gerar falsa identidade. Tipo, né? Uma foto que não reconhece a pessoa. Tipo, ou então, tipo, a questão da maquiagem. Você colocar, tipo, tem umas coisas de maquiagem que você vê na internet, você fala, caramba, tipo, é outra pessoa. Tipo, isso é suficiente para gerar esse crime de falsa identidade? Eu acho que não. É exagerado, né? Agora, uma coisa que se discutia muito na minha época de faculdade era essa questão da prisão e a falsa identidade sendo utilizada como autodefesa. Para a polícia não saber que você tem um monte de BO, você se diz o seu irmão, que não tem nada, né? Numa dessa, um cara, tipo, lá da Baixada, ele perdeu os documentos dele. E aí, outra pessoa pegou esse documento dele e se identificou quando foi presa num roubo. E aí, esse cara lá da Baixada, ele estava constando como preso no CDP. Porque não deram baixa no cara. O cara que usou foi condenado pelo uso de documento falso, não sei o quê, no roubo, mas não deram baixa
no nome do cara que teve o documento utilizado. Então o cara não conseguia tirar a certidão de antecedentes, não sei o quê, porque ele não estava ali, ele estava preso, né? Então, tipo, perder documento é um problema sério, né? Então, assim, essa súmula vai dizer o seguinte, que a pessoa que faz isso, ela responde também pelo uso de documento falso, né? Pela falsa identidade. Então, atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é a conduta típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. O que eu acho que é bem discutível, assim, né? Se você tem a ampla defesa, né? Você não precisa fazer prova contra você mesmo, né? Dizendo, não, sou eu, me prendam aqui, por favor, estou arrependido de todos os meus atos e tal, vou me converter, sabe? Eu acho que é uma concepção bem moral, né, implícita nessa súmula. E essa súmula, na verdade, ela se origina da SRE do STF, que diz que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes. Então ela foi de 2011, mas isso é sumulado só em 2015 no âmbito do STJ. É o último, gente. Estamos acabando. Alteração ou adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O que é alterar, né? Seria você alterar, remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador. Placa, número de vidro, uma série de coisas poderia estar enquadrado nesse crime aqui. E é um crime com uma pena pesadinha, né? Salvo engano, a pena máxima é de 6 anos. Pode ser marca, traço, placa ou plaqueta. Agora, isso é diferente, isso aqui é a tese de defesa. Isso é diferente de portar veículo adulterado. Porque, tipo, você pode ter um veículo ali com chassi remarcado, mas esse tipo penal, ele está dizendo, ele quer punir quem remarcou, quem adulterou, não quem está portando, né? Então, tipo, mesmo que a pessoa até saiba que o chassi está remarcado, não significa que ela vai ser enquadrada nisso aqui. São coisas diferentes, né? O sentido desse crime, do 311, é a proteção da propriedade e segurança no registro de automóveis, né? Agora, se for um funcionário público que contribui para essa alteração, por exemplo, os funcionários públicos que fazem essa remarcação ou, tipo, trabalham com licenciamento, eles têm acesso a materiais que podem auxiliar a você ter um lacre de placa, por exemplo, para ajudar nessa alteração. Então, se ele contribui para licenciamento / registro de veículo remarcado adulterado, ele também é enquadrado nesse tipo penal. Então, além dele fornecer, se ele, tipo, licencia um veículo que ele sabe que está adulterado, ele é enquadrado nisso aqui. Somente se dá na forma dolosa, é um crime material, então você tem que ter a comprovação de que aquela pessoa que foi abordada com o carro, ela adulterou esse sinal de identificação. E um caso aqui que, tipo, é bem comum, né, da gente olhar nas estradas, tipo, o cara coloca uma fita adesiva ali, achando que está abafando para não receber multa, né? Só que, tipo, as duas turmas do STJ consideram típica essa conduta de colocar a fita adesiva. Então, quem vocês conhecerem aí que coloca a fita, é bom indicar para não fazer, porque é conduta típica, né? É lógico que aí você pode discutir se foi aquela pessoa que colocou, aí tem aquela fita que na verdade não é bem uma fita. A pessoa bota aquele negócio que você coloca no braço lá na Bahia, como é que é o nome? Fitinha, aí tipo, tá ali, aí é discutível se a fitinha daria para ser essa alteração, porque tem uma coisa é você colocar uma fita adesiva, outra coisa é colocar a fitinha que tá balançando e tipo, e aí pode, né, pô, é questão de fé aqui. Tem uma discussão, Deus que me deu, né? Aí você bota a fitinha. Então, mas é discutível. Mas, assim, outro exemplo
é a questão da troca de placas, né? Que também seria capaz de tipificar. Só que, sei lá, assim, eu acho que são condutas proporcionalmente muito diferentes. Você colocar uma placa em cima da outra, tirar uma placa, colocar uma placa falsificada ali naquela, de você colocar uma fita adesiva que, tipo, você não consegue ver um número, não consegue ver uma letra. É bem desproporcional você equiparar as duas coisas. Então, mesmo que a jurisprudência hoje equipare, você tem que discutir a dosimetria aqui, que são coisas muito diferentes. O índice de reprovabilidade é bem maior da troca de placa, né? E acabou. É isso, gente. Obrigado.